Brasília amanhecia com um céu pesado, carregado de nuvens que pareciam refletir a tensão política do país. No Palácio do Planalto, os corredores fervilhavam de boatos sobre a nova ofensiva contra Jair Bolsonaro. A cada passo que dava, os ecos das vozes soavam como um lembrete constante. Queriam calar sua voz. Não era apenas mais um processo, nem uma simples crítica da imprensa. Era uma tentativa coordenada de silenciar aquele que, para milhões de brasileiros, representava a resistência contra um sistema considerado corrupto e distante da realidade do povo. Bolsonaro sabia que não seria fácil. O peso das acusações se acumulava sobre seus ombros, como se o próprio Estado tivesse decidido esmagá-lo. Ainda assim, quando se olhava no espelho, repetia para si mesmo: "Não estou sozinho." A lembrança das multidões vestidas de verde e amarelo, cantando o hino nacional nas avenidas de São Paulo, do Rio e de Belo Horizonte, lhe devolvia forças. O povo seguia acreditando que sua luta não era apenas por ele, mas pela liberdade de todos. Naquela manhã, seu telefone tocou. Era um de seus aliados mais próximos, um deputado que sempre demonstrava lealdade. "Capitão, os ministros vão apertar ainda mais o cerco. A sessão de hoje não é apenas julgamento, é espetáculo para as câmeras." "Eu sei", respondeu Bolsonaro com a voz firme. "Eles querem me transformar em exemplo, mostrar o que acontece a quem ousa enfrentar esse sistema. Mas não vão conseguir." Do outro lado da linha, o deputado suspirou como quem carregava também o peso da responsabilidade. "A pressão é grande, presidente. Muitos estão com medo de se expor. Medo é o que eles querem. Eu aprendi desde cedo. Se a gente abaixa a cabeça, eles não param. Eles avançam." Enquanto desligava, Bolsonaro recordou os anos de sua vida militar, quando disciplina e coragem eram fundamentais para sobreviver. Na política, percebia que os inimigos não empunhavam armas, mas usavam leis, canetas e manchetes. A batalha era diferente, mas não menos perigosa. Do lado de fora, em frente ao Congresso, centenas de manifestantes começavam a se reunir, carregando bandeiras e cartazes. "Liberdade não se cala", gritavam, desafiando o vento frio da manhã. Muitos vieram de longe, viajando a noite inteira em ônibus lotados, apenas para mostrar apoio. Entre eles, Dona Maria, uma aposentada de Goiânia, dizia com orgulho aos repórteres que seu coração não permitia assistir calada ao que chamava de injustiça. "Ele é a voz do povo, e quando tentam calar a voz dele, estão tentando calar todos nós." Esse eco das ruas era o combustível que mantinha Bolsonaro de pé. Apesar das dificuldades, sentia-se parte de algo maior. A luta deixara de ser apenas sua, e era essa consciência que lhe trazia serenidade, mesmo diante da tempestade que se aproximava. O dia estava apenas começando, mas a batalha prometia ser longa. O silêncio nos corredores do poder parecia prenunciar que algo decisivo estava prestes a acontecer. A tarde avançava lentamente em Brasília, e os ventos frios que cortavam a esplanada dos ministérios pareciam carregar um presságio incômodo. Bolsonaro caminhava firme pelos corredores, cercado de assessores que cochichavam em tom apreensivo. Cada um deles sabia que o ambiente não era de mera disputa política, mas de um embate quase existencial. Queriam arrancar de cena aquele que insistia em representar a voz de milhões de brasileiros. Ao chegar à sua sala, Bolsonaro foi recebido por Flávio, seu filho mais velho. O semblante carregado refletia o cansaço de dias intensos. "Pai, a pressão está insuportável. Eles estão preparando mais denúncias, tentando empurrar qualquer detalhe como se fosse prova definitiva." Bolsonaro respirou fundo, apoiando-se na mesa. "Eu já esperava. Eles não querem justiça, querem vingança. Mas você sabe, Flávio, não foi por covardia que cheguei até aqui." O filho o olhou com seriedade, como quem buscava forças no próprio pai. "O senhor sempre disse que a política não é para os fracos, mas eu confesso, às vezes me preocupo com sua saúde. O peso é grande demais. O peso só é grande quando a gente carrega sozinho. E eu não estou sozinho." Do lado de fora, os manifestantes aumentavam em número. Caravanas chegavam de estados distantes, trazendo agricultores, comerciantes, caminhoneiros e famílias inteiras. A avenida ganhava tons de verde e amarelo, e os hinos entoados se misturavam ao barulho de tambores e buzinas. O clima era de resistência,
mas também de esperança. Enquanto isso, dentro do Congresso, opositores articulavam discursos inflamados. Deputados e senadores se revezavam em entrevistas para jornais e emissoras de TV, repetindo a mesma narrativa. Bolsonaro ultrapassou todos os limites. Precisa ser calado para o bem da democracia. Cada palavra carregava o peso de uma sentença já escrita antes mesmo de qualquer julgamento formal. Em meio a esse turbilhão, uma ligação inesperada chegou. Era um pastor evangélico de São Paulo, conhecido pela proximidade com Bolsonaro. Sua voz, carregada de emoção, transbordava convicção. Presidente, estamos orando pelo Senhor em cada culto. Não esqueça, Daniel também foi jogado na cova dos leões, mas saiu de lá vivo porque Deus estava com ele. O Senhor não está sozinho, nem diante dos homens, nem diante do Criador. Bolsonaro fechou os olhos por um instante, sentindo a força daquelas palavras. Obrigado, pastor. É bom lembrar que a fé também é arma. Os minutos passavam, e a tensão crescia como uma tempestade prestes a desabar. Do lado de fora, gritos de apoio ecoavam como trovões. Dentro das salas fechadas, decisões eram tomadas em silêncio, longe do olhar do povo. Essa distância entre as ruas e os gabinetes era o retrato de um país dividido, onde cada passo parecia determinar o futuro da nação. Bolsonaro se levantou, ajeitou a gravata e murmurou consigo mesmo: "Se querem calar minha voz, terão que enfrentar milhões." A noite caiu sobre Brasília, trazendo um ar pesado, como se a cidade respirasse em compasso de espera. Os prédios iluminados da esplanada contrastavam com a multidão que permanecia firme diante do Congresso. Famílias inteiras improvisavam acampamentos, alguns estendendo bandeiras no chão para se proteger do frio, outros distribuindo café e pão entre desconhecidos que naquele momento se tornavam irmãos de causa. O sentimento era único: proteger a liberdade e impedir que Bolsonaro fosse silenciado. Dentro de uma sala discreta, Bolsonaro se reunia com advogados e assessores jurídicos. As pilhas de documentos sobre a mesa pareciam um muro de papéis erguido contra ele. Um dos advogados, de voz calma mas firme, explicou: "Presidente, eles querem acelerar o processo. O objetivo não é apenas puni-lo, mas desgastá-lo a cada manchete. Temos que preparar não apenas a defesa técnica, mas também a narrativa para o povo." Bolsonaro coçou o queixo pensativo. "Antes, o povo já sabe quem eu sou. Não preciso inventar nada. O que eu digo na rua é o que eu digo aqui dentro. Quem confia em mim, confia porque sente verdade." Um silêncio respeitoso se seguiu. Os presentes sabiam que aquela franqueza, que lhe rendia tanta popularidade, era também a arma usada pelos inimigos para atacá-lo. O jogo era cruel. Qualquer palavra poderia ser torcida, qualquer gesto interpretado como ameaça. De repente, a porta se abriu e entrou um assessor trazendo um notebook. "Presidente, olha isso. As redes sociais estão explodindo. Milhões de pessoas compartilhando vídeos de apoio. Hashtags pedindo liberdade já estão entre os assuntos mais comentados do mundo." Bolsonaro se aproximou e assistiu a alguns clipes. Trabalhadores simples, jovens em praças públicas, senhoras de idade erguendo cartazes. Todos repetiam a mesma mensagem: "Não vamos deixar calarem a nossa voz." Ele sorriu de leve, mas o cansaço era evidente. "É isso que eles não entendem. Não é sobre mim. É sobre o povo brasileiro, que cansou de ser tratado como massa de manobra." Enquanto isso, em um dos gabinetes do Congresso, opositores brindavam discretamente. Um senador comentava em tom sarcástico: "Deixem eles gritarem lá fora. Aqui dentro é onde as decisões são tomadas. E aqui nós temos a maioria." Um colega retrucou com um olhar desconfiado: "Não subestime aquela gente. Eles já derrubaram gigantes antes." As horas avançavam, e Bolsonaro, mesmo exausto, recusava-se a deitar. Conversava com assessores sobre estratégias para os próximos dias, discutia cada detalhe, desde discursos até contatos políticos. Sua mente funcionava como em um campo de batalha. Calcular riscos, prever movimentos, resistir ao cerco. A cada pausa, no entanto, o grito das ruas invadia a sala pelas janelas entreabertas, lembrando-o de que não estava sozinho. Antes da meia-noite, ele se levantou, olhou para o horizonte escuro da cidade e murmurou para si mesmo: "Eles podem ter a caneta, mas o coração do Brasil ainda bate aqui fora."
O amanhecer trouxe um novo dia carregado de incertezas. As ruas de Brasília estavam tomadas, e o som constante de cornetas e cantos patrióticos ecoava pela esplanada como uma batida de coração coletivo. Nos jornais, as manchetes estampavam palavras duras. Oposição exige punição imediata. Instituições não podem tolerar ataques. Hora de silenciar Bolsonaro. Era uma ofensiva calculada. Cada linha escrita para moldar a opinião pública contra ele. Bolsonaro, sentado em sua sala, folheava alguns recortes de jornal que haviam chegado cedo pelas mãos de um assessor. Com um gesto firme, empurrou-os para o lado. Eu já vi isso antes. Eles pensam que controlam a cabeça do povo com papel e tinta. Mas o povo não lê só jornal. O povo vive a realidade. Nesse momento, Michelle entrou no recinto. O olhar preocupado dela denunciava noites mal dormidas. Jair, você precisa cuidar de si. Está comendo mal. Dormindo pouco. Não pode lutar se não tiver forças. Ele suspirou, tentando aliviar a tensão. Eu sei, Michelle. Mas como descansar se a cada hora inventam uma nova acusação? Eles não querem só me derrubar, querem me destruir. Ela se aproximou, segurou sua mão e disse num tom suave, mas firme. Eles podem tentar, mas você não está sozinho. Nós estamos com você. Enquanto isso, fora das paredes do palácio, líderes de movimentos civis organizavam discursos improvisados diante da multidão. Um caminhoneiro subiu em cima de seu próprio veículo e gritou ao microfone: se eles calarem Bolsonaro, amanhã vão calar qualquer um de nós. Estamos aqui porque não aceitamos isso. O grito foi seguido por aplausos e buzinas. Pessoas comuns de sotaques diferentes, vindas de todos os cantos do Brasil, se uniam na mesma frase: liberdade não se negocia. No Congresso, porém, a narrativa era outra. Senadores alinhados à oposição articulavam novas comissões para investigar antigos episódios do governo. A estratégia era clara: multiplicar processos, afogar Bolsonaro em um mar de acusações. Um deputado comentou em voz baixa a um colega: se ele se defender de um, já terá outro na fila. É questão de tempo até cansar. O outro respondeu com cinismo: o problema é que esse homem não cansa. Parece que se alimenta do ódio que sente contra ele. No meio desse cenário, Bolsonaro recebeu uma ligação de um jovem estudante do interior do Paraná, transmitida por um apoiador que insistira para que ele ouvisse. A voz trêmula do rapaz dizia: presidente, não desista. Eu não vivi ditadura, mas sinto que estão tentando impor o silêncio à força. Eu e meus amigos estamos na rua por você, porque acreditamos que se o senhor resistir, todos nós também resistimos. Bolsonaro ouviu em silêncio e, quando desligou, apenas murmurou: é por gente assim que eu não posso parar. O relógio avançava e a batalha política se tornava cada vez mais uma batalha de resistência pessoal. O sol já estava alto quando Bolsonaro atravessou os portões do palácio para uma breve aparição diante da multidão. Os gritos aumentaram, bandeiras tremulavam e celulares se erguiam para registrar cada palavra. Ele levantou o braço em cumprimento e um silêncio expectante tomou conta por alguns segundos. A voz dele saiu firme, ainda que marcada pelo cansaço. Eles podem até tentar me calar, mas nunca vão calar vocês. Porque a liberdade não pertence a ministros nem a deputados. Pertence ao povo brasileiro. O coro explodiu em resposta. Liberdade! Liberdade! O som era tão intenso que ecoava pelos prédios ao redor. Bolsonaro permaneceu alguns minutos, apenas observando aqueles rostos determinados, antes de retornar para dentro, cercado por assessores preocupados com sua segurança. De volta à sala, um de seus advogados comentou em tom grave: presidente, precisamos pensar estrategicamente. Não basta apenas resistir nas ruas. Precisamos de aliados institucionais. Sem eles, o cerco vai apertar ainda mais. Bolsonaro cruzou os braços e respondeu: eu sei, mas a cada vez que estendo a mão, eles tentam me prender pelo pulso. Essa gente não negocia, só ameaça. Enquanto discutiam, chegava a notícia de que novos inquéritos seriam abertos. A imprensa, quase em uníssono, falava em responsabilização exemplar. Era como se a máquina inteira estivesse ajustada para criar um ambiente sufocante, onde cada ação dele seria interpretada como crime. Flávio, que acompanhava a reunião, levantou a voz: pai, temos que resistir em todas as frentes. Se desistirmos agora, eles vencem não só sobre o Senhor, mas sobre todo mundo que acredita em algo diferente.
Bolsonaro o encarou com seriedade. É exatamente isso, meu filho. O problema é que eles não querem me derrotar. Querem apagar qualquer esperança de que é possível enfrentar esse sistema. Do lado de fora, os acampamentos cresciam. Pessoas improvisavam fogueiras para enfrentar a noite fria, cantavam hinos, rezavam terços e dividiam comida. Um clima de irmandade tomava conta das ruas, como se todos soubessem que estavam vivendo um momento decisivo da história. Uma senhora do interior da Bahia dizia a quem quisesse ouvir: "Não vim por política. Vim porque acredito que a verdade precisa ser defendida." Enquanto isso, em um dos corredores do Congresso, um aliado confidenciava a Bolsonaro durante uma rápida conversa. "Eles acham que podem vencer pela exaustão. Apostam que o senhor vai desistir." Bolsonaro sorriu de leve, como quem guarda uma certeza. Quem viveu guerra, quem já passou fome e desprezo, não desiste por pressão de jornal. Eu vim de baixo, e o povo sabe disso. As horas avançavam, e a tensão parecia se transformar em uma prova de resistência psicológica. Não era apenas um embate político, era um duelo de persistência, onde cada lado testava os limites do outro. No fundo, Bolsonaro sabia. Aquele era apenas o início de uma longa batalha. A madrugada em Brasília era fria, mas a vigília do povo não arrefecia. As luzes improvisadas dos acampamentos formavam um mosaico vivo diante dos prédios imponentes, como se cada vela acesa fosse uma declaração de resistência. Dentro do palácio, Bolsonaro permanecia acordado, sentado diante de uma mesa coberta por relatórios, recortes de jornais e mensagens impressas de apoiadores. O silêncio da sala era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio. Eduardo entrou, trazendo um café forte. Sei que está exausto, mas não podemos parar de planejar. Eles vão anunciar novas medidas contra o senhor já nos próximos dias. Bolsonaro ergueu os olhos, cansados, mas determinados. Eu já esperava. O que eles não entendem é que quanto mais me atacam, mais fortalecem a convicção do povo. O filho assentiu, mas não escondia a preocupação. A diferença é que agora não são apenas processos. A gente falando em caçar direitos políticos de vez. Se fizerem isso, não estarão atingindo só a mim. Estarão admitindo que o povo não pode escolher livremente quem quer que o represente. Enquanto pai e filho conversavam, Michele apareceu envolta em um casaco grosso. A serenidade de sua voz trouxe um pouco de alívio ao ambiente. Jair, o povo lá fora não está só por você, está por todos nós. Eles sentem medo, mas também esperança. E a esperança é o que nos mantém de pé. Do lado de fora, um jovem de Mato Grosso de apenas 20 anos subiu em uma carroceria de caminhão e discursou diante da multidão. Eu sou filho de agricultores. Cresci ouvindo que a voz do povo nunca chegava aos poderosos. Mas hoje, eu vejo que nossa voz ecoa por todo o Brasil. E ela ecoa porque temos um líder que não se curva. O discurso emocionou muitos, arrancando aplausos e lágrimas. Jornalistas, porém, transmitiam em seus noticiários uma versão diferente, chamando o ato de manobra populista. Era esse abismo entre o sentimento das ruas e as narrativas da mídia que alimentava ainda mais a indignação. Na manhã seguinte, Bolsonaro recebeu a visita de um aliado do Sul, um político experiente que já enfrentara perseguições em sua trajetória. Ele falou baixo, como quem compartilha um segredo. Capitão, não subestime a força das ruas. Eles têm canetas, mas nós temos milhões de vozes. O problema é que muitos aliados têm medo de se expor. Estão esperando para ver se o senhor resiste. Bolsonaro respondeu sem hesitar. Quem só aparece quando a vitória é certa não é aliado. É oportunista. Que o Brasil já teve demais desses. As palavras ressoaram na sala, deixando todos em silêncio. Lá fora, o som de coros e buzinas voltava a crescer. Cada dia que passava, a batalha deixava de ser apenas sobre um homem. Tornava-se uma disputa pelo futuro de uma nação inteira. Bolsonaro sabia que ainda enfrentaria tempestades maiores. Mas ao ouvir novamente os gritos vindos das ruas, sentiu-se renovado. O dia amanheceu nublado, e a capital parecia refletir o clima de incerteza que dominava o país. Nos corredores do Congresso, a movimentação era intensa. Reuniões fechadas, telefonemas urgentes e cochichos de bastidores indicavam que algo maior estava sendo preparado. Nos jornais, analistas falavam em desfecho inevitável, como se a sentença já tivesse sido escrita antes mesmo do julgamento. No palácio,
Bolsonaro se reunia com conselheiros políticos. Um deles, experiente, não escondeu a apreensão. Presidente, a pressão é brutal. Eles querem acelerar o processo para tentar pegá-lo de surpresa. Precisamos de uma estratégia que una não apenas o povo, mas também parlamentares que ainda hesitam. Bolsonaro cruzou os braços, firme. Eu não vou mendigar apoio. Quem acredita na liberdade que se posicione. Quem prefere se esconder, que arque com as consequências diante do povo. Enquanto a reunião avançava, chegou a notícia de que ministros do tribunal se preparavam para um pronunciamento em cadeia nacional. O objetivo era claro: moldar a opinião pública antes mesmo de qualquer defesa formal. Um assessor comentou quase em desespero: estão usando a mídia como tribunal antecipado. Bolsonaro apenas balançou a cabeça. Deixem que façam. O povo sabe diferenciar discurso de verdade. Do lado de fora, a multidão não diminuía. Ao contrário, crescia a cada hora. Caminhoneiros estacionavam carretas ao longo da esplanada. Agricultores chegavam em tratores. Jovens espalhavam cartazes feitos à mão. O cenário lembrava mais um grande acampamento de resistência do que um simples protesto. Entre os manifestantes, uma professora do interior de Minas se emocionava ao dar entrevista. Nunca participei de política, mas desta vez não consegui ficar em casa. Não é só sobre Bolsonaro. É sobre todos nós que queremos continuar falando o que pensamos sem medo. A fala dela repercutiu rapidamente nas redes sociais, tornando-se símbolo do sentimento popular. Enquanto isso, dentro do Congresso, alguns parlamentares começavam a se inquietar. Um deputado confidenciou a outro: eu nunca vi algo assim. A pressão das ruas está ficando maior que a pressão daqui de dentro. O colega respondeu em tom cauteloso: é por isso que eles têm tanta pressa. Se demorarem, a força popular pode virar o jogo. De volta ao palácio, Bolsonaro recebeu a ligação de um velho amigo militar, que usou um tom direto: Jair, você está no olho de um furacão. Mas lembre-se, quando o vento sopra forte é porque a árvore está de pé. Bolsonaro sorriu de leve, agradecendo: sempre firme, meu irmão. Não importa o tamanho da tempestade. Ao cair da noite, os gritos da multidão eram tão intensos que ecoavam até dentro das salas mais isoladas. A cada voz que se levantava, a tentativa de silenciamento parecia menos eficaz. E para Bolsonaro, aquela noite deixava claro: a luta estava longe de terminar. A noite mal havia terminado quando os noticiários começaram a anunciar o pronunciamento do tribunal. Em rede nacional, ministros surgiram em telas espalhadas pelo país, falando em defesa da democracia e em necessidade de conter abusos. As palavras eram cuidadosamente escolhidas, mas o subtexto era evidente: Bolsonaro precisava ser silenciado. No palácio, Bolsonaro assistia em silêncio, cercado de assessores. Cada frase soava como um golpe. Um advogado comentou em tom sombrio: eles não estão apenas julgando, estão preparando o terreno para condenar. Bolsonaro manteve os olhos fixos na televisão, até desligar o aparelho com um gesto brusco. Democracia não é calar quem pensa diferente. Democracia é suportar a voz do povo, mesmo quando ela incomoda. Michele, sentada ao lado, segurou a mão dele e disse em voz baixa: não deixe que o veneno das palavras deles entre no seu coração. O povo lá fora está mostrando que não aceita viver sem esperança. Do lado de fora, a multidão reagiu imediatamente ao pronunciamento. Gritos de revolta ecoaram pela esplanada. Jovens erguiam cartazes improvisados: não é justiça, é perseguição. Agricultores rezavam em círculos, enquanto caminhoneiros buzinavam sem parar, transformando a avenida em um coro de resistência. Em São Paulo, no Rio e em várias capitais, manifestações espontâneas começavam a crescer. As redes sociais se tornaram campo de batalha. De um lado, campanhas orquestradas contra Bolsonaro. De outro, milhões de mensagens de apoio. Hashtags surgiam a cada minuto, como se o próprio povo tivesse decidido disputar a narrativa palavra por palavra. Dentro do Congresso, a divisão ficava mais evidente. Um senador opositor, em conversa reservada, dizia a colegas: precisamos agir rápido. Se as ruas continuarem crescendo, o desgaste será nosso. Outro retrucou preocupado: mas se exagerarmos, eles podem nos transformar em vilões. O povo já está desconfiado. Enquanto os bastidores fervilhavam, Bolsonaro recebeu uma ligação inesperada de um comerciante do interior de Pernambuco
que havia conseguido contato por meio de aliados. A voz simples e emocionada dizia: "Presidente, minha família nunca se envolveu em política, mas estamos todos na praça da cidade. Não temos muito, mas estamos firmes, porque acreditamos que a liberdade é maior que qualquer medo." Bolsonaro ouviu em silêncio, sentindo um nó na garganta. Respondeu com firmeza: "Diga ao seu povo que não estão sozinhos. Cada praça, cada rua, cada voz conta." Naquele instante, ele percebeu que a batalha tinha se espalhado além de Brasília. Não era mais apenas um confronto institucional, mas uma disputa pela alma do Brasil. A cada cidade que se levantava, a ideia de silenciar parecia mais distante. O relógio marcava quase meia-noite, quando Bolsonaro voltou à sacada para olhar a multidão. O frio cortava o ar, mas as vozes continuavam firmes. Ele murmurou consigo mesmo: "Querem calar um homem, mas acordaram uma nação." O amanhecer em Brasília foi marcado por sirenes e movimentação incomum. As ruas, já tomadas por manifestantes, agora recebiam reforço policial. O governo tentava transmitir a imagem de controle, mas o clima era de confronto iminente. De um lado, autoridades falavam em manter a ordem. Do outro, cidadãos gritavam: "Querem calar a nossa voz." No palácio, Bolsonaro se levantou cedo, ainda sem ter descansado. O olhar cansado revelava noites mal dormidas, mas também carregava a firmeza de quem não pretendia recuar. Um assessor aproximou-se com semblante preocupado. "Presidente, há rumores de que podem pedir sua prisão preventiva." Bolsonaro não se surpreendeu. Não é novidade. Quando não conseguem vencer no voto, tentam calar à força. Flávio entrou logo em seguida, trazendo informações atualizadas. "Pai, o clima está cada vez mais tenso. A polícia já bloqueia alguns acessos à esplanada, mas o povo insiste em permanecer." Bolsonaro respondeu com voz grave: "É porque eles sabem que não estão defendendo um homem, mas um princípio." Enquanto isso, nas ruas, os acampamentos se tornavam verdadeiras fortalezas populares. Famílias compartilhavam comida, cantavam hinos e erguiam cruzes de madeira como símbolos de fé. Em meio à multidão, uma jovem estudante do Maranhão discursava com coragem: "Não temos medo de enfrentar frio, fome ou perseguição. Temos medo apenas de perder a liberdade." Os noticiários, entretanto, retratavam o movimento de forma diferente. Manchetes falavam em atos antidemocráticos, tentando inverter o sentido da mobilização. Bolsonaro assistia de longe e comentou com ironia: "Antidemocrático é calar milhões para agradar meia dúzia." No Congresso, os debates se acirravam. Um deputado opositor discursava com veemência: "Não podemos permitir que a desordem prevaleça. É hora de mostrar que ninguém está acima das instituições." Mas, ao sair da tribuna, foi abordado por colegas que alertavam: "Cuidado, a pressão das ruas pode virar contra nós." Enquanto os bastidores ferviam, Bolsonaro recebeu uma ligação de um líder comunitário do Rio de Janeiro: "Presidente, aqui o povo está na rua. São trabalhadores simples, gente que nunca se envolveu em política. Estão dizendo que se o senhor cair, todos nós cairemos juntos." Bolsonaro respirou fundo e respondeu: "Digam a eles que não vou abandonar a luta. Essa batalha não é só minha, é do Brasil inteiro." No cair da tarde, um novo elemento trouxe tensão. Helicópteros sobrevoaram a esplanada, gerando boatos de que a dispersão da multidão era iminente. Mas em vez de recuar, o povo se ajoelhou em oração. Milhares de vozes entoavam ao mesmo tempo: "Pai nosso que estais no céu." A cena emocionou até policiais, que hesitaram em cumprir ordens de dispersão. Da janela, Bolsonaro observava e murmurou: "Eles acham que podem vencer pelo medo, mas o povo descobriu a força da fé." A noite caiu sobre Brasília como um manto pesado, mas a cidade permanecia desperta. As luzes da esplanada refletiam nas bandeiras erguidas por milhares de mãos. O frio cortava o ar, mas ninguém arredava o pé. Para muitos, aquela já não era apenas uma manifestação. Era a prova de que o povo não aceitaria ser calado. Dentro do palácio, Bolsonaro caminhava de um lado a outro, acompanhado de familiares e aliados próximos. O ambiente era de tensão, mas também de esperança. Michele, com a voz firme, disse: "Jair, você sempre disse que nunca lutava por si mesmo, mas pelo Brasil. Hoje o Brasil inteiro está lutando por você." Ele a olhou nos olhos emocionado e respondeu: "É verdade.
E talvez essa seja a minha maior vitória. Ver que o povo não precisa mais de permissão para defender o que acredita. Do lado de fora, um enorme telão improvisado transmitia imagens ao vivo. Em várias capitais, as ruas também estavam lotadas. Do sul ao nordeste, milhões repetiam a mesma frase: querem calar Bolsonaro, mas não calarão o Brasil. A corrente humana parecia atravessar o país de ponta a ponta. No Congresso, a pressão popular finalmente começava a surtir efeito. Parlamentares que antes se escondiam agora davam entrevistas cautelosas, falando em moderação e diálogo. Nos bastidores, a verdade era clara. O medo havia mudado de lado. O poder das ruas estava cobrando seu preço. Em uma ligação rápida, um senador aliado relatou a Bolsonaro: capitão, muitos estão recuando. Eles não esperavam essa força. O povo não apenas ocupou Brasília, ocupou o coração do Brasil. Bolsonaro sorriu, cansado, mas confiante. Eles precisam entender que não se governa contra uma nação inteira. De repente, o som da multidão aumentou. Bolsonaro caminhou até a sacada e, ao aparecer, foi recebido com aplausos ensurdecedores. Bandeiras tremulavam, fogos iluminavam o céu e vozes se uniam em um só coro: liberdade, liberdade. Por alguns instantes, não havia medo nem dúvida, apenas a certeza de que algo maior estava acontecendo. Ele ergueu a mão pedindo silêncio e falou com a voz embargada: meus irmãos e minhas irmãs, eles tentaram me calar, mas descobriram que a voz do povo é mais forte do que qualquer caneta. Não é sobre mim, é sobre vocês. E enquanto houver um brasileiro disposto a defender a liberdade, essa bandeira jamais será derrubada. O grito coletivo que se seguiu ecoou por toda a esplanada, como se cada pessoa presente se tornasse parte de uma só voz. Era o som de uma nação que se recusava a ser silenciada. Naquele instante, Bolsonaro percebeu que, independentemente do que viesse depois, uma verdade já estava gravada na história. O povo brasileiro havia descoberto sua própria força, e essa força não podia